boa noite a todos. Então, como estava dizendo o Chico, esse tema família tem que ser sempre falado, pensado e praticado, é fundamental, é essencial. Tem um outro amigo lá do Mato Grosso do Sul, Francisco, também o nome dele, apesar que o Chico é apelido, né, a gente sabe, mas ele diz o seguinte, enquanto a gente não investir na família, nós vamos precisar estar sempre aumentando as penitenciárias, aumentando o policiamento, aumentando um monte de coisas, né, de situações que na verdade são sintomas de uma família desajustada, né, de uma sociedade em que ainda não traz como prioridade esse compromisso, porque a família é o compromisso, é a grande escola. A gente até fala da escola como uma segunda casa, mas para que a escola seja uma segunda casa, eu ouvi esses dias, achei muito interessante, é preciso que a casa seja a primeira escola, senão não vai funcionar. Então que a gente tenha esse compromisso, esses laços de família, como uma base maior mesmo nas nossas vidas, né? E nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu também escolhi esse tema hoje porque eu estou acompanhado da minha família, boa parte dela, meu pai, minha mãe, minha esposa e minha filha. É claro que esse meu a gente fala no sentido de bem-querer, né? Porque nós sabemos que somos todos filhos de Deus, irmãos uns dos outros, e a gente está assumindo determinados papéis familiares. E nós seremos uma família, de fato, se nós cumprirmos com essa responsabilidade dentro do papel que nós somos chamados a assumir. Como filho, como cônjuge, companheiro, pai, mãe. E agora eu que estava numa posição um pouco mais confortável, só como filho, estou também sendo chamado a fazer o papel de pai. Da nossa filha Mariana, que está a primeira vez assistindo aqui, ainda que espiritualmente, né, ainda que ela cochile, melhor cochilando que chorando, né, pessoal? Ela vai estar com certeza entendendo essa proposta de família, né, e recebendo os bons frutos dessa casa que também tem como proposta ser uma família, no sentido do acolhimento, né, de família, de estarmos todos aqui reunidos em nome de Jesus, em nome de Deus. Nesse sentido que Jesus disse naquela passagem: quem são minha família, quem é a minha mãe, meus irmãos? Porque todos nós somos essa grande família, né? Nós exercitamos na pequena família o que devemos ser na grande família chamada humanidade, sociedade. E aí, filhos de Deus, irmãos uns dos outros, mas nos ajudando de fato, é que esses laços vão se fortalecendo e se estendendo entre todos nós e nos envolvendo, né, juntos, sendo um como Pai, como propôs Jesus, que é, dentro dessa grande família, o nosso irmão mais velho a nos guiar. Tem uma música do movimento espírita, de um grupo chamado Grupo Bem, que tem como título A Família é o Lugar. E a música traz a seguinte reflexão que eu acho muito bonita. Diz mais ou menos assim: talvez eu pudesse viver bem sozinho. Talvez eu pudesse sozinho continuar. Mas sei, nós sabemos que temos um compromisso e não podemos mais nos enganar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai, de filho. A família é o lugar. Há muitas casas pelo mundo, mas muito poucas têm um lar. Eu vou tentar fazer de tudo, nós vamos fazer de tudo para esse laço apertar. Errar faz parte do caminho, mas juntos vamos encontrar o amor de mãe, de pai, de irmão, de filho. A família é o lugar. Como nós estamos com a nossa família? É isso que nós vamos refletir hoje, pessoal, porque família é uma lei da natureza. Como assim? Está lá no livro dos Espíritos, né? Quis Deus que, pela família, por nascermos, renascermos, através de um pai, de uma mãe, de pessoas que nos cuidam, que geram direitos e deveres recíprocos uns para com os outros, quis Deus que por essa forma os homens, todos nós, né,
aprendêssemos a nos amarmos como irmãos. Então, a família já começa com todas as suas obrigações, responsabilidades, os cuidados. A gente fica imaginando, né, as crianças, os bebês, assim, imagina que ali tem um espírito antigo que agora está, né, dependendo do pai, da mãe, da avó, do tio, da tia, e assim nós vamos montando essa grande árvore chamada família, nascendo e renascendo. E é por isso que a reencarnação não acaba com os laços familiares, muito pelo contrário, ela estende esses laços familiares, né, para que todos nós, a minha família, a tua, nós, sejamos essa grande família que Jesus veio nos apontar o caminho, né, através do amor, do amai-vos uns aos outros. Então a lei de natureza impõe, é um dever, por mais que a gente não faça, a gente sente essa responsabilidade de que, essa obrigação, né, olha lá, obrigação de estar, de que os filhos, né, trabalhem para os seus pais, assim como os pais têm que trabalhar para os seus filhos. Então nós vemos que os pais ao longo do caminho vão envelhecendo, vão até a certo ponto assemelhando as crianças, né? E aí a sabedoria da vida que vão nos unindo através do compromisso que nós estabelecemos uns para com os outros. Mas compromissos esses que nós vamos refletir aqui que vão muito além dos laços de sangue, né? Os laços de família vão muito além de laços de sangue. Os laços de sangue é um empurrãozinho que a natureza dá para que a gente se ame, para que a gente busque um ao outro, mas mesmo assim a gente acaba fugindo desse sentimento, que é um sentimento que vem da própria natureza, que é um sentimento divino. Quantos casos a gente ouve falar, né, que a menina estava perdida no mundo, nas ilusões do mundo, de repente engravida, vem um filho e ela se transforma como mãe, um sentimento que ela não sabe nem explicar. Mas muitas vezes nós atendemos esse primeiro impulso, mas ao longo do caminho vamos cedendo, né, novamente aos nossos vícios, às nossas imperfeições. Então o amor filial e o amor paterno é um sentimento natural. E esse sentimento natural ele existe, né, essa afeição recíproca, olha lá, para que os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente. O que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. Então, como nós escutamos lá, aprendemos no livro dos Espíritos, a lei de Deus está na consciência, mas a gente se esquece. E daí vem a doutrina espírita, daí vem Jesus, daí vem os bons espíritos para nos lembrar o que já está em nós, o que já é da nossa natureza divina. Mas ainda, com muita frequência, nos esquecemos. Por isso que nós vemos famílias separadas, famílias brigadas, asilos lotados, orfanatos lotados. E todas as outras questões sociais, problemas sociais, né, fruto desse esquecimento, né, de nos ajudarmos enquanto família. Portanto, olha pessoal, os verdadeiros laços de família não são os da consanguinidade. Por quê? Porque você é filho, você é pai biológico apenas, mas para ser pai, filho, esposa, que aí nem é consanguíneo, né? E daí estender dessa pequena família, desse pequeno núcleo, esses laços de família para os nossos irmãos de caminhada, nós precisamos do quê? Construir essa simpatia e comunhão de pensamentos que nos unem verdadeiramente como espíritos, né? Tanto é que nós temos, né? Olha aqui, não precisa ser de sangue, irmão, pode ser de alma, de coração. Na verdade, todo irmão de verdade, todo irmão, pai, mãe, filho, só vai fazer jus a essa condição, não pelos laços de sangue, mas pelo que você realiza, pelo como você desempenha esses papéis. O papel que nós somos chamados a desempenhar, seja como filho, primeiramente, depois como pai ou mãe, como cidadão do mundo, né? Como irmão de ideal que nós somos aqui da doutrina espírita, como nós estamos. Isso tudo são circunstâncias que nós estamos vivendo, mas que pouco importa o rótulo, e sim o que a gente faz dessas circunstâncias. Da onde a gente foi colocado, com quem nós estamos, onde nós estivermos, nós estaremos em família, se assim desejarmos, queremos e trabalharmos.
Então, quando eu vim para o Rio Grande do Sul, eu costumo dizer, né, dar esse exemplo, no momento em que eu pensei que eu tinha me separado da minha família, que aqui eu estava sozinho, eu sofri. No momento que eu falei, não, mas o Rio Grande do Sul também é minha família, aí eu voltei, né, a produzir, a florescer, né, porque nós temos que aprender a florescer onde Deus nos plantou, porque Ele sempre nos planta. Nunca nós estamos sozinhos, nós sempre estaremos ao lado da nossa família, aquelas pessoas que estão à nossa volta, talvez não sejam, na nossa imaturidade, infantilidade, as que a gente desejaria estar, mas são as que nós precisamos estar para a nossa própria evolução, né? Então, que o irmão não seja apenas de sangue, mas seja de alma, de coração. Os verdadeiros laços de família são laços espirituais, que vão muito além do sangue. Porque se fosse só de sangue, acabava nessa vida mesmo. Mas esses laços são tão importantes que eles continuam além da vida, dessa vida material passageira, né? Tanto é que nós temos a adoção. E, enquanto familiares de sangue, nós também precisamos nos adotar. Porque às vezes a pessoa tem pai, tem mãe, mas ela ainda é órfã, né? Às vezes os pais têm os filhos, mas também é como se não tivessem. Porque não adianta ter só o papel consanguíneo, é preciso construir esses laços, e essa construção, né, esse enlaçar, ele se dá todos os dias. Vocês já devem ter ouvido muitos casos de adoção, né? De uma mãe que foi lá e adotou, uma mãe já de coração que foi lá e se encantou por uma menina e adotou e tudo mais. Mas esse caso eu achei muito diferente, e olha como ele amplia o conceito de família. Vamos escutar esse caso aqui. Meu som não pegou. Lugar para fora o microfone. Outra que ela estava atravessando a rodovia, o irmãozinho de 4 anos. O caminhão pegou ela e o irmãozinho. Ela era menina. Falava que ela gritava muito. Pedrinho, Pedrinho, ela chamava. Aí o irmãozinho faleceu e ela chegou toda machucada, toda quebrada no hospital. Então anunciaram para falar, acharam uma criança, tudo, mas ninguém apareceu. E nisso foi ficando, uns 60 anos, 60 e poucos anos, ela morou ali dentro do hospital. Eu era copeira do hospital e lá eu conheci a Cotinha. O hospital fechou, ela foi para um abrigo. Aí eu fui atrás, eu vi que ela chorou e pediu que ela queria ir embora. Ali eu já senti alguma coisa, sabe? Eu falei, não vou deixar ela aqui. Eu passei algumas dificuldades, fui na defensoria pública. E eu falei pra eles que eu não tinha condição de cuidar dela e que eu não queria abandonar ela. Eu vou ficar com ela, mas tá muito difícil. Aí eu cheguei num asilo, sabe, os idosos quietinho no cantinho, sabe? Eu falei, não vou abandonar ela. Eu falei assim, se é pra passar fome, a gente vai passar fome junto. Ela viu as coisas dela tudo no quarto que ela dormia da Emily, você tinha que ver ela me abraçando. Ela falou, não vou embora mais. Abraçou eu e ficava tadinha, que é tadinha. O tadinha dela que ela gosta. E do nada ela começou a me chamar de mãe. Ó, a mãe. É, né? A mãe, né? Não, ser mãe é maravilhoso, gente. Eu falo para as pessoas que quando ela tinha 40 anos eu nasci, a mãe dela nasceu. Porque hoje você vê as pessoas adotando crianças, às vezes tem 3 anos, já não quer mais, mas adotar uma pessoa idosa e na situação que ela adotou, não deve ser fácil. A Cota nunca teve ninguém para chamar de mãe. E eu vejo a Glaucia como mãe dela, né? Então é muito bonito. Ela faz parte de uma família hoje, né? O mesmo amor que eu tenho pela minha filha, eu tenho por ela. Não muda nada.
A mamãe, ó, a mamãe gosta de você muito, ama você. Tá bom? Tá? Então aí o exemplo da Cotinha e da mãe que ela ganhou com a vida, presenteou ela e que ela também se tornou um presente, porque é assim que nós nos formamos como família, né? Quando nós nos adotamos e deixamos o amor falar mais alto, né, pessoal? Então a família, na verdade, é o amor em ação, é o amor em doação. Se nós estivermos amando, se nós estivermos buscando fazer o bem um para com os outros, nós estaremos sempre em família. Os laços de família são a base para os laços sociais. Por quê? Porque os laços sociais também são laços de família, mas laços da grande família que nós estamos refletindo aqui. Quanto melhor nós estivermos com os nossos compromissos, daqueles que convivem conosco dentro de casa, melhor nós estaremos também nestas mãos dadas aí, né? Rumo ao mundo melhor que tanto queremos. Família, como estamos nas relações familiares, né? Como andam as nossas relações? Nós estamos buscando estar realmente juntos uns dos outros, sorrindo juntos, chorando juntos, trabalhando, né? Cada vez mais juntos, ou ainda há esse abismo entre nós? Muitas vezes, uma própria família, nós estamos cada um num canto, cada um no celular, cada um num quarto, né? Nós estamos cultivando esses laços de família, ou ainda estamos apenas ali no rótulo da família? As pessoas passam numa mesma casa, como se fosse um hotel, e não há realmente um lar, como disse a música. Há casas, mas não há lares de verdade, né? Porque família, assim como essa casa espírita, não são as paredes, não são os tijolos, mas sim os laços. São os laços que formam as verdadeiras edificações de uma família, né? A qualidade desses laços familiares, porque quando esses laços se rompem, e muitas vezes, pessoal, essa distância aqui, ela não é física, né? Ela é provocada num casal que, por exemplo, dorme junto todas as noites. Os corpos estão juntos, mas há espiritualmente um abismo entre os dois, né? Não pensam juntos, não conversam, não... Às vezes a gente até fala das brigas de família, mas para brigar tem que estar convivendo. Às vezes nem tem briga mais. É tanta falta de convivência, né? De estar presente de fato. Então nós precisamos entender, né, o que nos afasta. Por quê? Porque esses laços, quando bem formados, eles atravessam inclusive essa própria vida, né? E nos sustentam na vida espiritual, que é a que vai continuar e a passageira que vai ficar. Dali a pouco eu não sou mais pai da Mariana, né, esposa da Clarice e tudo mais. Esse é o meu papel hoje como Rodolfo. O que eu fui, o que eu vou ser, vai depender do que eu vou desempenhar nessa família na qual estamos inseridos agora. E a reencarnação não é de interesses, né? Se nós estamos ali, não é por acaso. Então, vamos nos imaginar aqueles que já têm familiares também, que já não estão mais fisicamente. Às vezes vão falar assim, mas agora não adianta mais, né? Às vezes a gente pensa assim, porque já estou numa certa idade da vida, ou fulano ali que eu tinha uma questão. Pessoal, nós continuamos. Então nós estamos nessa grande batalha e nós vamos nos reencontrar. E nós podemos estar unidos pelos pensamentos, honrando agora com aqueles que ainda estão junto conosco, aqueles que estiveram antes para que nós estivéssemos aqui. Então vamos nos imaginar como soldados nessa batalha, porque o reencontro vai vir mais cedo ou mais tarde. E para a gente facilitar a gente imaginar melhor isso, nós vamos ver um vídeo de soldados mesmo, voltando após muitos anos, mas como os laços deles foram bem construídos com os filhos, com os familiares, quando volta vem aquele sentimento à tona e o abraço surge, né? Porque há um laço ali
que distância nenhuma e nem mesmo a morte poderá destruir. São sagrados e eternos laços de amor, laços de família. Today, coming at Todas nós lutaremos essa batalha, né? E estaremos reencontrando She os hasn't nossos seen her son amados. in a year and a half. boys, we have a very special treat for you as well. Staring out into the night, trying to hide. Vamos fazer a nossa parte aqui para que possamos estar bem quando regressarmos, quando voltarmos. To the place where Certamente muitas pessoas estão chegando, muitas pessoas estão partindo, mas sempre temos laços de família por onde passarmos, por onde fizermos o bem, por onde nos amarmos, estaremos juntos. Pais, filhos, irmãos, companheiros de trabalho. Sempre será tempo de dar esse abraço. Sempre será tempo de transformarmos a saudade em reencontro e amor. Podemos sempre estar torcendo uns pelos outros. Esse grande jogo, nessa grande jornada da vida, Oh my God. nós não estamos sozinhos. Turn around. Nós estamos com pessoas ao nosso lado. Umas estão com a gente, outras nos esperam. Please welcome home your Outras son, chegarão. Lieutenant Charles Estamos juntos, pessoal, nessa caminhada, né? E para que a gente esteja cada vez mais junto, cada vez mais unido, caminhando rumo a esse sol que é Jesus, né? Caminhando unidos, de mãos dadas, nós precisamos fazer do nosso lar, da nossa casa, uma vela, um farol. E para isso nós temos o Evangelho no lar, né? Nós precisamos fazer, é urgente fazer. Uma vezinha por semana, a gente convida Jesus, os bons espíritos, para estar na nossa casa, com disciplina, com boa vontade, né? E o Evangelho nos exemplos no dia a dia. A oração, né, que a gente faz em família, no Evangelho no Lar, que pode ser estendida também para os outros dias da semana, como nos ensina essa mulher aqui, que não é espírita, mas uma grande cristã, o Décio Iandoli, que é o presidente da AME, da Associação Médico Espírita lá do Mato Grosso do Sul. Ele fala muito dela, eu não conheço muita coisa dela, mas tudo que eu escuto dela é voltado para a paz, para o amor, para Jesus. E olha o que eu falo aqui em relação ao amor, que a gente tanto fala que falta no mundo, mas esquece que ele começa dentro de casa. Where does this love begin? In our own family, in our own home. How does it begin? By praying together. Family that prays together stays together. And if you stay together, you will love one another as God loves each one of you. Today, in the world, there's so much suffering because of that want of prayer, of unity in the family. So today, when we are together, let us make one strong resolution that we will bring prayer in our family, that we will teach our children to pray and pray with them. And you will see the joy and the love and the peace that will come into your hearts. Because the fruit of prayer is the deepening of faith. And the fruit of faith is love. And the fruit of love is service. And the fruit of service is peace. Works of love are works of peace. That is why let us bring the tender love of God in our families.
Então estejamos juntos, né, de Deus nessa família. Os conflitos virão? Virão, porque nós ainda estamos nesse processo de aperfeiçoamento, mas para os conflitos sempre haverá o remédio do perdão, né? Não tem no nosso atual estágio evolutivo como haver família se não houver perdão, se não houver renúncia, paciência. Esse é o serviço, essa é a paz. Não tem como haver paz no mundo se nós não buscarmos a paz no nosso recanto doméstico, onde nós fomos chamados a conviver. E essa paz só virá através da paciência, que é a ciência da paz, e do serviço, do sacrifício, que nós precisamos devotar uns para com os outros. A gente ainda confunde muito o amor com aquele amor apenas de fazer coisas do nosso agrado, ou quando a gente espera que o outro nos agrade. Mas amor também vem dessa dificuldade de relação que a gente está trabalhando, construindo. E que bom se a outra pessoa é difícil ou foi difícil, porque ela está nos auxiliando a sermos melhores. Então nós possamos ver essas pessoas, como uma vez disse um palestrante, não como uma cruz, não como um cargo, porque você já está estabelecendo que aquela pessoa é um fardo, é uma coisa que você tem que suportar, carregar. Não, mas como uma oportunidade. Então olha para a sogra, olha para o marido, para a esposa e fala assim: você é uma oportunidade de eu ser melhor, através de ti. Né? Nós vamos aprender muito uns com os outros, né? E nesse sentido do perdão, vou colocar aqui uma aulinha bem rápida do Rossandro Clean, em 5 minutos. Olha que maravilha que ele vai compartilhar a experiência dele de perdão de um pai que já tinha desencarnado, mas que ele ainda precisava perdoar. Por quê? Porque nós não morremos, né? Nós continuamos. Vamos ver essa última reflexão, né? Nesse sentido, de aceitarmos o outro como ele é, não como gostaríamos que fosse, né? E isso também o Rossandro vai nos dizer. Nós não mudamos a outra pessoa, mas nós podemos mudar sim a nós mesmos e a forma de olharmos para ela, com mais amor, com mais paciência, com mais vontade de aprender e de ajudar. Agora sim. Quando eu conheci a minha atual esposa, eu conheci ela numa jornada médica espírita lá em Campina Grande. Nós estamos juntos há 13 anos. Quando eu convidei-a para a tarefa aventurosa de casar comigo, porque no primeiro encontro eu derrubei um refrigerante nela, que eu sou meio... E aí a reação dela foi que determinou que eu casava, porque ela ficou tranquila e disse: não, daqui a pouco eu troco a calça, eu vou casar com ela, porque eu vou derrubar tantas coisas nela que essa é a criatura que eu vou casar. E aí ela disse assim para mim: eu só aceito casar com você se você perdoar seu pai. Eu fiz: perdoar meu pai? Um homem que me fez passar fome, necessidades, que não pagava pensão, que batia na minha mãe, que colocava armas na cabeça dela. Ela disse: você não tem como ser pai sem perdoar seu pai. Eu não caso com você se você não perdoar seu pai. Ela disse: está jogando baixo comigo. Como é que eu vou perdoar? Ele morreu. Ela: tenha vergonha, você é espírita. Ele não morreu, ele continua existindo. Aí eu comecei a fazer um trabalho de resgatar. Como perdoar meu pai? Na minha cabeça, de certa forma, era trair a minha mãe, que tinha sido vítima de tudo isso. Então eu tinha que buscar quem era meu pai, não na visão da minha mãe, naturalmente machucada, mas na visão das pessoas que conviviam com ele. Eu comecei a buscar meu pai através das minhas tias, dos irmãos do segundo casamento do meu pai. Comecei a buscar meu pai através dos amigos dele e fui percebendo uma coisa incrível, como eu era a cópia dele. No que tinha de bom, no que tinha de ruim, eu simplesmente não tinha como fugir daquele processo. E no dia do meu casamento, estava lá um banner com a foto do meu pai casando com minha mãe, um banner da minha esposa, do pai da esposa casando com a minha sogra. Estavam meus irmãos do segundo casamento, com quem eu nunca tinha falado antes. E eu estava, naquele momento, dando um salto, porque eu estava começando de fato uma vida nova. E tudo se mudou completamente a partir daquele momento. A minha vida se divide antes e depois desse perdão. Portanto, também se divide antes e depois de alguém que me possibilitou proporcionar esse perdão, que é minha esposa.
E eu digo para vocês, porque vocês já devem ter percebido, para quem lê romance espírita, que o negócio para os homens não é muito bom não. As mulheres vão tudo para o plano espiritual superior e a gente vai para um umbral. A mãe de André Luiz, Lívia, né? O resto desce. Então, dá a importância da mulher na nossa vida. Eu sei, meus irmãos, que perdoar não é uma tarefa fácil. Eu sei que dentro de vocês deve existir muitos sentimentos contra vocês mesmos, contra algumas pessoas. Mas o mais fantástico de Deus é a forma incondicional como Ele nos ama. O mais fantástico de Deus é que naquele dia que você faz tudo de errado, mesmo já tendo se prometido não mais errar, você vai para o seu quarto e tem até vergonha de fazer uma prece. E Ele está do seu lado lhe amando, porque não fixa no seu equívoco, mas fixa nas suas possibilidades. Olhar para si com misericórdia, para que você veja não o que você está sendo, mas tudo de venturoso que você vai poder vir a ser. Olhar para quem está do seu lado e lhe machucou, não pelas cenas momentâneas do momento, vai possibilitar o enxergar de todo o amor que vai ser construído. Porque Deus é a promessa da felicidade, da justiça e da paz. Nós somos, e eu acho que esse é o único dogma do Espiritismo. Tem gente que diz que o Espiritismo não tem dogma. Tem um dogma. Nós somos condenados ao amor, à paz e à felicidade. Tudo que nós podemos fazer é infantilmente atrasar isso. Portanto, se reconcilie. Reconstrua pontes por onde você mesmo um dia vai ter que passar. Reconstrua sentimentos. Enxergue todos os acontecimentos da forma mais ampla e mais profunda. Olhe para o outro e para si com doçura e misericórdia, para que a vida passe a ter sentido, para que eu não tenha que chegar do outro lado sem poder dizer dever cumprido. Nós voltamos ao proscênio terrestre quantas vezes forem necessárias para amar. Não adianta insistir em que isso não aconteça. E quando esse reencontro acontecer, quando você olhar para aquela pessoa que hoje você tem os piores sentimentos, lembrando que ela é tão amada por Deus quanto você, e que sobre ela Deus investe todo o amor do resgate, e que vai lhe usar como instrumento desse resgate, se permita ser um instrumento luminoso de Deus na construção das pontes do perdão, para que nós possamos construir a fraternidade. Porque a regeneração do planeta não é um plano político, não é um plano econômico, é a regeneração do único território que nos cabe regenerar, o nosso coração. Que Deus os ilumine, limpa e profundamente todos os dias. Bom, então encerrando, como eu falei no começo, essa palestra foi uma homenagem aí à minha família, eles que me proporcionaram esses laços, essa base, né? Aqui o meu tripé, os 3 pilares, aí meu irmão Vinícius, que estava aí me visitando também, meu pai e minha mãe, lá do Mato Grosso do Sul. E foram eles que me deram a base, né? O amor, o perdão deles, que me deram a base para que eu formasse agora novos laços gaúchos. A minha esposa e a minha filha, que também estão aí presentes. Eu queria agradecer muito eles, né, por todo o amor, por todo o perdão, e dizer que tudo que a gente viveu e ainda vive é fundamental, extremamente importante na nossa caminhada, e a coisa é tão séria que, olha só, essa aqui é a minha filha, né? E esse aqui sou eu, né, bebê. Então ela é bem a cara do pai, senão o compromisso é bem grande, né? Então, mas é um compromisso que é também a nossa bênção, que é estarmos em família. Eu queria dizer para eles que o meu lugar, como disse a música, né? A família é o lugar. O meu lugar, portanto, não é no Mato Grosso do Sul, queria dizer para os meus pais, e também não é no Rio Grande do Sul. O meu lugar é e sempre será junto da minha família, que são vocês. Junto eu vou levar vocês para onde eu for, com quem estiver, onde eu estiver. Porque, como diz uma frase que eu gosto bastante, para estar junto não precisa estar perto fisicamente, basta estar do lado de dentro. E a família, a nossa família, a gente carrega do lado de dentro, na bagagem da nossa alma, do nosso coração. Que Jesus nos abençoe e nos proporcione cada vez mais
esses laços de família. Que assim seja e assim será. Para que a gente